Um CEO milionário abandonou a sua esposa sob pressão dos seus pais de elite. 5 anos depois, ela apareceu com filhos gêmeos que se pareciam exatamente com ele. Lucas Rebelo era um homem que o mundo admirava. Aos 32 anos, já era o CEO da Rebelo Tech, um império de tecnologia multimilionário construído sobre inteligência artificial e inovação na nuvem. Ele era capa de revistas, dava palestras em cimeiras mundiais e apertava as mãos a presidentes. Cada foto dele mostrava a mesma imagem imaculada. Cabelo loiro dourado perfeitamente penteado, penetrantes olhos azuis que mostravam a quantidade certa de distanciamento frio e o tipo de sorriso que podia fechar negócios antes de um contrato ser sequer lido. Ele vivia numa cobertura por cima do Parque Eduardo VII, conduzia um carro desportivo elétrico personalizado e usava fatos feitos à medida que valiam mais do que o aluguer da maioria das pessoas. Para todos os que olhavam de fora, ele era impecável, motivado, disciplinado e destinado à grandeza. Mas havia uma coisa que Lucas não tinha, e por uma vez quase arriscou tudo por ela: o amor. 5 anos antes de assumir o seu papel completo como CEO, Lucas tinha estado com alguém que não se encaixava no projeto que a sua família tinha traçado para a sua vida. O nome dela era Ana Varela. Ela não era uma socialite ou uma investidora de tecnologia. Não tinha nascido rica. Ela era uma estudante de pós-graduação a estudar arquitetura com bolsas de estudo e trabalhos a tempo parcial, com tinta nas suas calças de ganga e cadernos cheios de esboços desarrumados. Ela tinha cabelo castanho comprido, expressivos olhos azuis e uma maneira de olhar para Lucas que o fazia sentir que era mais do que o seu título. Com ela, ele não tinha de atuar. Com ela, ele ria mais alto, dormia melhor, sonhava mais livremente. Eles conheceram-se num evento de caridade ao qual ele só tinha ido por obrigação. Ela estava lá a ajudar a montar as luzes do palco, e ele esbarrou nela enquanto verificava o seu telemóvel. Foi o momento mais humano que ele tinha tido em meses. A sua relação floresceu em privado. Longas caminhadas pela cidade. Comida para levar em terraços. Conversas noturnas sobre sonhos e medos. Ela não se importava com o seu dinheiro. Ela gozava com o seu relógio caro e recusava-se a deixá-lo pagar o seu aluguer. Ela fazia-o sentir-se real num mundo onde tudo sobre ele se sentia orquestrado. Pela primeira vez na sua vida, ele imaginou um futuro que não girava à volta dos lucros trimestrais ou das reuniões de conselho. Ele imaginou um casamento pequeno, uma casa acolhedora, filhos com olhos azuis e energia selvagem. Ele imaginou Ana em todas as versões desse futuro. Mas os seus pais tinham outros planos. Quando eles souberam de Ana, a reação foi imediata e brutal. O seu pai, Carlos Rebelo, o presidente do Conselho de Administração e um dos homens mais frios que Lucas alguma vez tinha conhecido, convocou-o para o seu escritório e expôs tudo claramente. Ela não está ao teu nível. Ela dilui a tua imagem. Casa com ela e começaremos o processo de te remover da sucessão. A sua mãe também não se deu ao trabalho de esconder o seu desprezo. Tu queres mesmo envergonhar a família? Perguntou ela. O que é que os acionistas vão pensar quando te virem com alguém tão comum? Lucas tentou resistir. Ele lutou. Ele disse-lhes que não se importava com a perseção. Mas a Rebelo Tech não era apenas uma empresa. Era um império, transmitido por 3 gerações. O seu nome era uma marca. A sua cara era um investimento. E à medida que a pressão aumentava, da família, do conselho de administração, dos consultores a lembrarem-lhe das suas obrigações, Lucas sentiu as paredes a fecharem-se. A pior parte
Ele nem sequer contou a verdade a Ana. Um dia, ele simplesmente terminou. Sem explicação, sem luta. Ele disse que precisava de se focar na sua carreira e saiu do apartamento dela, deixando para trás a mulher com quem ele tinha imaginado um para sempre. Ana ligou uma vez, depois 2 vezes. Depois ela parou. Ele nunca atendeu. Ele enterrou-se no trabalho e tentou convencer-se a si mesmo de que tinha sido necessário, que tinha sido o melhor. Mas não houve um único dia que passasse em que ele não pensasse nela, em que ele não visse algo que lhe lembrasse a vida que ele tinha deixado para trás. Ele sentia falta do riso dela, da forma como ela dizia o nome dele quando estava zangada, da forma como ela o fazia sentir-se como um homem, não como um produto. No entanto, ele nunca a procurou. Por que admitir que estava errado significaria enfrentar tudo o que ele tinha desistido? E nessa altura, Lucas Rebelo não sabia como enfrentar o arrependimento. Ainda não. Ana Varela nunca tinha acreditado em contos de fadas, mas apaixonar-se por Lucas Rebelo tinha se sentido perigosamente perto de um. Por um breve tempo, tinha sido mais do que ela alguma vez tinha sonhado ser possível. Ela lembrava-se do calor nos olhos dele, quando ele olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ela lembrava-se das noites nos terraços, quando as luzes da cidade faziam o céu parecer infinito, e Lucas sussurrava sobre querer escapar do mundo de câmaras e salas de reuniões, só para viver uma vida normal, com ela. Ela acreditou nele. Ela acreditou em cada palavra, em cada promessa deixada inacabada nos espaços entre beijos e silêncio. Mas um dia, ele desapareceu. Sem adeus, sem explicação. Apenas uma mensagem fria, cuidadosamente redigida, de que ele precisava de espaço para se focar no seu futuro. Ela tinha esperado que ele ligasse. Ela tentou encontrá-lo, enviou uma longa e desesperada mensagem de voz, depois outra. Mas o silêncio que se seguiu não era vazio, era deliberado, era final. E assim ela parou de esperar. Ana lançou-se ao trabalho, a deitar a sua mágoa em plantas e prazos, a tentar perder-se nos seus estudos. Mas apenas semanas depois ela começou a sentir as mudanças no seu corpo. A fadiga, as náuseas, o atraso. Ela disse a si mesma que era stress. Mas quando ela fez um teste de gravidez e viu o resultado, a sua respiração falhou. Ela não chorou. Ela apenas ficou na casa de banho, a olhar para a palavra positivo como se estivesse escrita noutra língua. Depois sentou-se na borda da sua cama e não disse nada por muito tempo. O médico confirmou a sua gravidez, mas a ecografia revelou algo que ela não tinha esperado: 2 batimentos cardíacos, gêmeos. 2 bebés a crescer dentro dela. 2 lembretes de um homem que se tinha ido embora, sem nunca olhar para trás. Ela considerou ligar-lhe de novo. Ela imaginou o que diria. Mas depois ela lembrou-se da mensagem de voz, a resposta fria do assistente dele, a forma como ele tinha desaparecido, como se ela não significasse nada. E ela percebeu que não podia passar por isso de novo. Então ela não ligou. Ela não escreveu. Ela apagou o seu número. Ela aceitou, no fundo da sua alma, que ele não iria voltar. Ana decidiu deixar Lisboa. Não havia mais lugar para ela lá. Ela aceitou um emprego numa cidade mais pequena, num escritório de arquitetura, onde ninguém fazia perguntas sobre o seu passado. Ela alugou um apartamento modesto e viveu com cuidado, a poupar cada cêntimo. A gravidez com gêmeos foi difícil, mas ela foi mais forte. Ela trabalhou através de pés inchados, noites sem dormir, e do medo de que ela estivesse completamente sozinha no mundo. Ela tomou vitaminas pré-natais com apoio alimentar, ela saltou refeições para pagar a roupa dos bebés,
e quando chegou a hora, ela deu à luz 2 meninos saudáveis e bonitos, Lourenço e Simão. Eles tinham cabelo loiro desde o início e os olhos mais azuis que ela alguma vez tinha visto. Era como olhar para 2 minúsculas versões do homem que ela tinha amado. Ao princípio, partia-lhe o coração vê-lo nos rostos deles. Mas com o tempo, esse sentimento suavizou-se para algo mais feroz, amor. Não pelo que poderia ter sido, mas pelo que era. Os seus filhos eram tudo. Eles eram selvagens, barulhentos, desarrumados e perfeitos. Eles eram a razão para ela se levantar da cama quando o seu corpo doía e a sua conta bancária chegava a 0. Ela trabalhava até tarde, fazia trabalhos freelance, aceitava comissões, plantas para lojas, cafés, até celeiros, qualquer coisa que mantivesse as luzes acesas. Ela alimentava os seus filhos, vestia-os, beijava os seus arranhões e lia-lhes histórias para dormir, mesmo quando estava demasiado cansada para ficar de pé. Ana nunca disse o nome de Lucas, nem uma única vez. Quando os meninos perguntavam por que é que eles não tinham um pai, ela dizia-lhes a verdade, gentilmente, que às vezes as pessoas se vão porque têm medo do amor e que não é culpa deles, e também não é nossa. Ela não falava de vingança. Ela não se demorava no passado. Ela deitou toda a sua energia em criar 2 meninos gentis, curiosos e corajosos, que não tinham ideia de que carregavam um apelido que uma vez reinou numa cidade. E ainda assim, tarde da noite, quando eles estavam a dormir, ela às vezes encontrava-se a imaginar o que Lucas diria se os visse. Ele os reconheceria como seus, ele sentiria alguma coisa, ou ele faria o que ele fazia melhor, virar-se e fingir que nada disso importava? Ela disse a si mesma que não importava, que ela não se importava, que ela tinha construído uma vida sem ele. E era verdade. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O convite tinha chegado inesperadamente, metido na caixa de entrada do e-mail de freelance modesto de Ana, com um título genérico: Fórum de Futuros da Arquitetura, Seleção de Oradores. Ao princípio, ela assumiu que era um erro. Ela nunca tinha apresentado em nenhum evento importante, e muito menos em Lisboa. Mas a mensagem era real. Eles tinham revisto a sua proposta de design para um abrigo para mulheres, sustentável, de baixo custo e focado na comunidade, e queriam que ela falasse no painel. Não era pago, mas eles cobririam a viagem e o alojamento. Era a oportunidade com que ela tinha sonhado durante anos, e o tipo de reconhecimento que ela nunca pensou que receberia como uma mãe solteira de 2, a lutar nos bastidores do mundo da arquitetura. Ela hesitou apenas por um momento, depois disse que sim. Regressar a Lisboa depois de 5 anos sentiu-se surreal. Tudo parecia igual, no entanto, nada se sentia familiar. Ela chegou com Lourenço e Simão, 2 de 5 anos enérgicos que faziam perguntas sem parar no voo, que olhavam de olhos arregalados para a linha do horizonte e diziam que os prédios pareciam torres de Lego. Ela vestiu-os de forma arrumada para o fórum, com pequenas camisas de colarinho e sapatilhas limpas, e arrumou um saco cheio de livros para colorir e lanches para os manter ocupados enquanto ela apresentava. Ela não tinha ninguém para tomar conta deles, e ela não ia deixar que isso a impedisse. Eles sentaram-se pacientemente perto do fundo do espaço de exposição, enquanto ela ficava ao lado do seu modelo de abrigo, com as palmas das mãos ligeiramente suadas, o seu coração a bater forte. O evento foi organizado num arranha-céus no centro, paredes de vidro a envolverem o local, com a luz do sol a entrar.
Ela tentou não pensar na possibilidade de esbarrar em alguém que ela conhecia. Lisboa era grande. Ele não estaria aqui. Por que estaria? Então ela ouviu a voz dele. Ela estava no meio de responder a uma pergunta de um repórter quando ela atravessou o ar, baixa, confiante e demasiado familiar para ser ignorada. Ela congelou. O seu estômago afundou-se antes de os seus olhos sequer o confirmarem. Lucas Rebelo ficou a menos de 6 metros de distância, a rir suavemente com um grupo de patrocinadores em fatos elegantes. Ele não tinha mudado. Cabelo loiro ainda imaculado, postura tão sem esforço como sempre, mas mais velho agora, mais duro à volta dos cantos. A sua expressão estava calma, até que caiu nela. Ana viu o momento em que a ficha caiu. Primeiro confusão, depois choque, depois algo mais profundo. Os olhos dele passaram por ela, para os 2 meninos sentados no chão atrás da sua mesa, a colorir calmamente no tapete. O tempo abrandou. O rosto de Lucas ficou pálido. O seu olhar fixou-se nos gêmeos, e Ana pôde ver as engrenagens a girar, rápidas e desesperadas. Ela não se moveu. Ela não sorriu. Ela não desviou o olhar. Ele caminhou em direção a ela. Ela enrijeceu, a agarrar a borda da mesa de exposição, como se a pudesse ancorar ao chão. As pessoas à sua volta pareceram desvanecer-se para o ruído de fundo. A cidade, o fórum, os anos, tudo encolheu para este um momento impossível. Ele parou à frente dela, a sua voz mal audível. Ana. Ela não respondeu. Ele olhou para baixo de novo para os meninos, depois de volta para ela, visivelmente abalado. Eles são? Ela sustentou o seu olhar. Sim, disse ela, calma e quieta. Eles são teus. Ele deu um passo para trás, atordoado. Por um momento, ele parecia alguém que tinha acabado de levar um soco. Eu não sabia, disse ele. Eu não tinha ideia. Eu sei, respondeu ela, a sua voz firme. Eu tentei. Tu certificaste-te de que eu não podia chegar a ti. Ele piscou a tentar processar tudo. Mas por que não tentaste de novo? Ana riu suavemente, amarga e cansada. Eu tentei, eu deixei mensagens, enviei cartas. O teu assistente disse-me para não ligar de novo. Eu assumi que tu tinhas feito a tua escolha. Lucas olhou para baixo, a vergonha a passar por ele. Eu queria lutar por ti, eu ia. Mas os meus pais, o conselho de administração, tudo se desmoronou. Eu não sabia como ser tanto o homem que eles esperavam como o homem que tu precisavas. Tu escolheste-os, disse ela, sem malícia. Tu foste-te embora. Ele assentiu lentamente. Fui, e eu tive de criá-los sem ti, continuou ela. Enquanto tu estavas a construir impérios, eu estava a construir berços. Enquanto tu estavas a fazer discursos, eu estava a tentar encontrar o suficiente para o jantar. Lucas estremeceu. As palavras dela não eram cruéis, eram apenas verdadeiras e atingiram mais forte do que qualquer coisa que ele poderia ter antecipado. Eu não estou a pedir perdão, disse ele. Ainda não, eu só quero uma chance de os conhecer, de fazer parte das vidas deles, mesmo que seja só pequena, mesmo que seja só... Ele parou, a sua voz a falhar. Eu não posso voltar atrás, Ana, mas eu posso aparecer agora, eu posso tentar. Ela estudou-o com cuidado. Eles não te conhecem, eles nem sequer sabem o que é um pai. Para eles, eu sou o mundo inteiro deles. Eu não quero tirar nada de ti, disse ele rapidamente. Eu só quero adicionar ao que tu construíste. Ana exalou lentamente. Eles têm 5 anos. Eles não entendem traição ou lealdade, mas eles entendem presença. Tu não podes ir e vir, tu não podes começar e parar. Se queres fazer parte das vidas deles, tem de ser a sério. Eu estou dentro.
disse ele sem hesitação. O que for preciso. Ela assentiu, ainda desconfiada, mas algo na sua postura suavizou-se. Então tu vais começar devagar, vais buscá-los à escola um dia, vais ao parque, ficas com eles. Deixa-os vir ter contigo. Se eles fizerem perguntas, responde honestamente. Se eles fugirem de ti, não os persigas, fica só lá. Lucas assentiu, humilhado. Ok, eu posso fazer isso. Enquanto eles saíam do café, eles não se despediram com abraços ou promessas. Apenas um entendimento. Um frágil acordo entre duas pessoas que já não se amavam, mas para sempre ligadas. Ana caminhou à frente, e Lucas a seguiu a uma distância respeitosa. Não como um companheiro, ainda não como um pai, mas como um homem, finalmente, a tentar corrigir o que uma vez tinha corrido tão terrivelmente mal. A primeira visita de Lucas à escola dos meninos não foi nada parecida com os eventos corporativos a que ele estava acostumado. Não havia fatos polidos, nem discursos ensaiados, nem executivos para impressionar. Em vez disso, havia impressões de mãos pegajosas nas paredes da sala de aula, aviões de papel a voarem pelo corredor e o inconfundível caos de 20 crianças a navegarem pelos seus minúsculos universos. Lucas ficou perto do portão da escola com um suéter casual e calças de ganga, desajeitado e sem saber onde pôr as mãos. Ele tinha revisto aquisições de salas de reuniões no valor de milhões de euros sem suar, mas esperar para ir buscar os seus filhos, filhos que nem sequer sabiam que eram dele, fazia-o sentir-se como um adolescente nervoso. Ana tinha organizado tudo com cuidado. Ela disse aos meninos que um amigo os iria buscar e levá-los para o parque, sem rótulos, sem explicações, apenas uma oportunidade para eles o conhecerem em terreno neutro. Quando Lourenço e Simão vieram a correr das portas da escola, Lucas os reconheceu instantaneamente. O cabelo loiro deles brilhava à luz do sol, e os seus idênticos olhos azuis iluminaram-se quando eles o viram, embora eles não percebessem bem quem ele era. Ele ajoelhou-se sem saber qual era o guião. Olá, eu sou o Lucas. A vossa mãe pediu-me para vos levar ao parque hoje. Tudo bem? Os meninos olharam um para o outro, depois de volta para ele. Lourenço inclinou a cabeça. És o homem do prédio com toda a gente de fato? Lucas sorriu. Sim, esse era eu. Simão piscou. Tens lanches? Lucas riu. Sim, muitos. Isso foi suficiente. Eles pegaram nas suas mãos, sem hesitação, e lideraram o caminho, a tagarelar sobre dinossauros e naves espaciais, e como a professora de Lourenço disse que Plutão já não era um planeta, o que ele achou totalmente injusto. Lucas ouviu tudo, a responder quando podia, mas principalmente apenas a absorvê-los. As suas vozes, as suas expressões, a sua alegria absoluta e sem filtro. Era esmagador da melhor maneira. No parque, eles correram para os baloiços, e Lucas sentou-se num banco próximo, a observá-los. Por uns minutos, ele deixou-se fingir que esta tinha sido sempre a sua vida, que ele tinha estado sempre lá para eles em dias como este, em momentos como este. Mas essa ilusão quebrou-se quando Simão caiu do escorrega e bateu com o cotovelo. Ele não chorou de imediato. Ele apenas congelou, com os olhos arregalados e brilhantes, a tentar decidir se a dor valia as lágrimas. Lucas correu sem pensar, agachou-se e verificou gentilmente o braço dele. Estás bem, disse suavemente. Não está a sangrar, é só uma amolgadela. Simão piscou. Tu falas como a mamã. Lucas parou, depois disse calmamente. Estou a tentar ser bom nisto. Simão inclinou-se para ele apenas por um segundo, e esse minúsculo gesto quase partiu Lucas em dois.
Ele olhou para cima e viu Lourenço a ficar por perto, a observar com cuidado. Havia algo calculista no seu olhar, não suspeita exatamente, mas uma avaliação calma. Lucas conhecia aquele olhar. Ele tinha-o usado ele mesmo há muito tempo, quando tentava decidir se alguém era seguro. Lourenço finalmente caminhou até ele. Vais voltar? Lucas encontrou os olhos dele firme. Sim, eu vou. Lourenço assentiu uma vez, como se satisfeito. Depois correu de novo, a chamar o Simão para o perseguir. Lucas ficou ali por mais um momento, a tentar recuperar o fôlego. Aquela única pergunta, vais voltar, tinha se sentido mais pesada do que qualquer contrato que ele alguma vez tinha assinado. Mas a sua resposta tinha sido verdadeira. Ele voltaria, de novo e de novo. As visitas continuaram, calmamente e consistentemente. Lucas aparecia para ir buscá-los à escola, no parque, em festas de aniversário de colegas que ele não conhecia. Ele aprendeu de que sumos em caixa eles não gostavam, que super-herói estava atualmente na moda e como os separar quando eles lutavam pelo mesmo pedaço de Lego. Ele aprendeu a ajoelhar-se e a realmente ouvir, a guardar o seu telemóvel, a apenas estar lá. Com o tempo, os meninos habituaram-se a ele. Eles riam mais. Eles chamavam-no pelo seu nome com um pouco mais de familiaridade. Lourenço começou a fazer perguntas. Conheceste a minha mãe quando ela era jovem? Vives numa casa muito grande? Por que é que não tens filhos? Lucas respondia honestamente, com cuidado. Ele nunca os apressou. Ele nunca tentou ganhar algo que eles não estavam prontos para dar. Uma noite, enquanto ele os levava de regresso ao apartamento de Ana, Simão pegou na sua mão sem que lhe fosse pedido. Lourenço fez o mesmo. Depois olhou para cima e perguntou: por que é que sorris sempre quando falamos? Lucas olhou para ambos, as suas bochechas coradas de tanto correr, as suas mochilas a condizerem a saltar com cada passo. Porque tenho sorte, disse ele simplesmente. Tenho a chance de estar aqui convosco. Ana estava à espera na porta, com os braços cruzados, incerta. Ela sempre o observava de perto após cada visita, como se estivesse a tentar medir se ele tinha ganho outra. Mas desta vez, algo mudou. Ela viu os meninos a correrem para dentro, a rir, a contar-lhe sobre os baloiços e como o Lucas quase tinha caído a tentar correr com eles. E depois ela olhou para ele. Tu não te foste embora hoje, disse ela calmamente. Tu ficaste mesmo quando o Simão ficou com medo. Tu ficaste mesmo quando o Lourenço ficou quieto. Lucas assentiu. Eu disse-lhes que o faria. Ana olhou para baixo, depois de volta para ele. Continua a fazer isso. E assim, sem grandes gestos ou discursos emocionais, a parede entre eles baixou. Não se foi, mas ficou mais fina. E Lucas soube que isto não era sobre ser perdoado num momento, era sobre aparecerem centenas deles. E ele o faria, de cada vez. Lucas não esperava que a palavra chegasse tão cedo. Tinham passado quase 3 meses desde que ele tinha começado a ver Lourenço e Simão regularmente. Ele nunca faltou a uma visita, nunca chegou atrasado. Ele aprendeu a sentar-se em silêncio quando eles estavam de mau humor, a juntar-se quando eles pediam ajuda com puzzles e a ouvir quando eles apenas precisavam de falar, mesmo que o que eles dissessem fizesse pouco sentido. Ele foi cuidadoso para não forçar demasiado rápido. Ele tinha aceite o facto de que, por agora, ele era apenas o Lucas, o homem que trazia bons lanches, que jogava ao apanhado sem verificar o telemóvel e que se ria das piadas deles mesmo quando não faziam sentido. Mas algo tinha mudado. Foi numa tarde de sábado.
Ana tinha uma entrevista para um novo contrato de design e pediu a Lucas se ele podia tomar conta dos meninos por umas horas. Ele concordou de imediato e ela os deixou no seu apartamento, que ele tinha recentemente adaptado para crianças, apesar de nunca ter pensado que precisaria. Brinquedos agora viviam em cestos de vime na sala de estar. Uma pequena mesa com lápis de cera e papel de construção estava perto da janela. O frigorífico estava abastecido com sumos em caixa, queijo em palitos e o tipo de cereais com bolinhas de chocolate que ele não aprovava, mas comprava de qualquer maneira porque eles adoravam. Nessa tarde, eles construíram um elaborado forte de almofadas entre os sofás, completo com túneis e um centro de comando, feito de caixas de sapatos velhas e lanternas. Lourenço declarou-se capitão. Simão insistiu em ser oficial de ciência porque ele tinha trazido uma lupa. Lucas entrou no jogo como Comandante Pai, um nome que Simão inventou a meio do jogo e disse sem pensar. Lucas congelou por um segundo, apanhado de surpresa pela palavra. Pai. Ele não respondeu de imediato, com medo de que, se ele reagisse demais, isso faria com que Simão retirasse a palavra. Então ele apenas sorriu e fez o seu papel. Mas por dentro, ele era uma confusão de emoções. A palavra continuava a ecoar na sua mente. Ele ainda não a tinha ganho, ou talvez ele tivesse lentamente aos pedaços, não através de grandes gestos, mas através de consistência, tempo e amor calmo. Mais tarde, nessa noite, depois de eles terem comido comida para levar e estarem deitados debaixo do forte de almofadas, ainda de pé, a ver um desenho animado, Simão enrolou-se contra o seu lado e olhou para ele. Posso chamar-te de pai agora? Ou tenho de esperar? Lucas sentiu a sua garganta apertar-se. Ele olhou para o pequeno e sério rosto de Simão, depois para Lourenço, que o estava a observar também, a segurar calmamente o seu dinossauro de peluche favorito. Lucas estendeu a mão e puxou-os a ambos para mais perto. Podem chamar-me do que sentirem que é certo para vocês, disse ele a sua voz grossa. Mas se quiserem chamar-me de pai, eu ficaria muito orgulhoso disso. Simão assentiu. Lourenço deu-lhe um pequeno sorriso, do tipo que dizia mais do que palavras. Nessa noite, Ana veio buscá-los. Ela os encontrou a dormir no sofá. Simão deitado sobre o peito de Lucas, Lourenço enrolado contra o seu lado, ambos a ressonar suavemente. Lucas também tinha adormecido, o seu braço protetoramente à volta deles, a TV ainda a brilhar calmamente no fundo. Ela não os acordou de imediato. Ela ficou lá por um longo momento, apenas a observar. Algo dentro dela, algo que tinha sido trancado, começou a mudar. Ela viu como Lucas os segurava no seu sono, como se eles tivessem estado sempre lá. Ela viu o quão seguros eles pareciam, o quão pacíficos. Quando ela finalmente o acordou, Lucas mexeu-se lentamente, a piscar enquanto ele percebia onde estava e que horas eram. Desculpa, sussurrou ele. Devíamos ter adormecido. Ana abanou a cabeça. Eles estavam felizes. Isso é o que importa. Enquanto ele gentilmente levantava os meninos e os ajudava a levá-los para o carro, ele olhou para ela. O Simão chamou-me de pai hoje, disse ele calmamente. Ele perguntou se estava tudo bem. Ana não falou de imediato. Depois ela olhou para ele e disse: ele não teria perguntado se não falasse a sério. A viagem para casa foi calma. Lucas foi no banco de trás ao lado dos meninos, a segurar as suas mãos enquanto eles dormiam. Ana observou pelo espelho retrovisor, e algo dentro dela assentou pela primeira vez em muito tempo. As paredes que ela tinha construído para se proteger, paredes compreensíveis e necessárias, começaram a baixar. Não todas de uma vez, mas pedaço por pedaço.
Naquela noite, Lucas não conseguia dormir. Ele ficou acordado no seu apartamento, a olhar para o teto, a pensar na forma como Simão tinha olhado quando ele disse: Pai. Não era um título que podia ser reclamado, tinha de ser dado, ganho. E agora tinha sido. Na calma daquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas sentiu-se completo. Não por causa do sucesso ou riqueza ou reputação, mas porque 2 meninos pequenos tinham escolhido deixá-lo entrar. Não como um convidado, não como um visitante, mas como o pai deles. Lucas não tinha planeado confrontar os seus pais. Ele tinha-o evitado durante meses, a reprimir o desejo de cada vez que ele surgia, a focar-se, em vez disso, em aparecer para o Lourenço e o Simão, em ganhar a cautelosa confiança de Ana, em construir algo genuíno dos pedaços da vida que ele uma vez tinha destruído. Mas chegou um ponto em que o silêncio já não se sentia como força, sentia-se como rendição. Quanto mais ele entrava na paternidade, mais ele via o que ele tinha quase perdido para sempre, e mais insuportável se tornava saber que os seus pais lhe tinham roubado isso com um sorriso e um aperto de mão firme. Ele tinha de os enfrentar, não para ter encerramento, mas para ter clareza. Ele precisava que eles vissem o que eles tinham feito, e, mais importante, o que ele nunca lhes permitiria fazer de novo. Ele chegou à herdade dos Rebelo, numa manhã de domingo fresca. Era exatamente como ele se lembrava, impecavelmente ajardinada, fria e calma. Um lugar projetado para aparências, não conforto. O seu pai o cumprimentou na biblioteca, sentado na mesma cadeira de couro onde tantas conversas passadas tinham sido emolduradas como palestras. A sua mãe apareceu momentos depois, imaculada como sempre, a sua expressão ilegível. Estou surpreendido por teres vindo, disse o seu pai, a cruzar as mãos. Não pensamos que iríamos ter notícias tuas de novo. Lucas não se sentou. Ele ficou perto da lareira, a sua postura calma, mas inflexível. Precisamos de falar. Sobre a Ana, sobre os meninos. A sua mãe enrijeceu com a menção dela. Nós avisamos-te sobre ela anos atrás. Lucas virou-se para ela, a sua voz afiada, mas controlada. Tu não me avisaste, tu mentiste-me, bloqueaste cartas, ignoraste chamadas, disseste a pessoas para a manterem longe de mim. Os olhos do seu pai estreitaram-se. Fizemos o que era necessário para proteger o teu futuro. Tu estavas emocional, desfocado. Terias deitado fora todo o teu legado por uma menina que não tinha nada. Lucas respirou fundo, a fúria a subir no seu peito. Essa menina é a mãe dos meus filhos, os meninos que vocês nem sequer se importaram em saber que existiam. Ela os criou sozinha, sem nada, e eles saíram melhor do que qualquer coisa que esta família alguma vez produziu. A sua mãe levantou-se, a sua voz tensa. Não sejas dramático. Tu pensas que nós não sacrificamos por ti, por este nome, pelo teu sucesso. O meu sucesso, Lucas interrompeu, já não tem nada a ver com este nome. A empresa, a imagem, o dinheiro, nada disso importa se isso me custa a minha humanidade. Vocês tentaram fazer-me escolher entre o amor e o legado, e eu ouvi-vos. Eu fui-me embora da única coisa real que eu tinha. Mas eu não cometerei esse erro de novo. Houve um silêncio pesado. O seu pai recostou-se, o seu tom de repente mais frio, mais estratégico. Então e agora? Tu vais brincar às casinhas com uma mulher e fingir que és um homem de família? Tu pensas que o mundo vai comprar isso? Lucas olhou para ele enojado. Eu não me importo com o que o mundo compra. Eu importo-me com o que o Lourenço e o Simão veem quando eles olham para mim. Eu importo-me com que tipo de homem eu sou quando os meto na cama à noite. E eu importo-me com a mulher que carregou esse peso quando eu fui-me embora.
A sua mãe abriu a boca, mas ele não a deixou falar. Eu não estou aqui pela vossa bênção. Eu estou aqui para vos dizer que o vosso controlo termina aqui. Se vocês não podem aceitar a minha família, vocês não farão parte das nossas vidas. Essa é a vossa escolha. Mas eu já não vou viver debaixo da vossa versão de sucesso. Eles não responderam de imediato. Houve uma falha na sala, uma visível fratura na ilusão de poder que eles sempre tinham tido sobre ele. Pela primeira vez, Lucas não era o menino à procura de aprovação. Ele era o homem a traçar a linha. Eu tenho pena de vocês, ele acrescentou calmamente. Vocês nunca os conhecerão. Vocês nunca ouvirão o Lourenço a explicar como ele acha que a lua controla os sentimentos, ou verão a forma como o Simão desenha os seus sonhos. Vocês vão perder tudo, e um dia vão perceber que trocaram os vossos netos pelo controlo. Ele virou-se e saiu, deixando-os na sua casa perfeita e vazia. Quando ele chegou de volta ao seu apartamento, Ana e os meninos estavam à espera. Ela levantou o olhar quando ele entrou, a ler a sua cara num instante. Tu lhes disseste, disse ela. Ele assentiu. Tudo. E? Eles não aceitaram bem. Ana aproximou-se. Tu arrependes-te? Lucas olhou para os seus filhos que estavam a construir torres com blocos no chão, o seu riso a ecoar pela sala. Nem por um segundo, disse ele. Nessa noite, depois de os meninos estarem na cama, Ana entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro havia uma fotografia, uma que ela tinha tirado semanas atrás, quando ele não estava a olhar. Ele estava sentado na relva no parque, Simão no seu colo, Lourenço encostado ao seu lado, os três a meio de uma gargalhada. Ela tinha-a impresso, emoldurado, um gesto silencioso, um agradecimento, um começo. Lucas segurou a foto por muito tempo antes de a colocar na estante ao lado dos projetos de arte dos meninos. Ele já não precisava de validação de ninguém, além deles. A sua família. O seu futuro. A vida que ele escolheu, finalmente, nos seus próprios termos. O outono na cidade tinha uma maneira de suavizar tudo. Os ângulos afiados dos prédios desfocavam-se sob a luz dourada, o barulho do trânsito parecia mais gentil e até o vento carregava um tipo de calma. Para Lucas, a mudança de estações espelhava o que se estava a passar dentro dele. Algo que durante muito tempo esteve frio tinha começado a descongelar, e no seu lugar havia um calor que ele uma vez tinha temido que não merecia. Já tinha passado quase um ano desde que ele tinha descoberto Lourenço e Simão, e cada dia desde então tinha sido uma escolha. Ele os tinha escolhido. Escolheu Ana. Escolheu aparecer de novo e de novo, não como o homem perfeito, mas como um presente. A vida não era impecável, mas era completa. As suas manhãs começavam com cereais derramados, meias desemparelhadas e o caos de fazer 2 de 5 anos saírem de casa. As suas noites terminavam com histórias para dormir e pequenas mãos enroladas na sua camisa enquanto eles adormeciam ao seu lado. O seu apartamento tinha há muito tempo transformado-se de um espaço de solteiro elegante e sem vida para um lar quente e habitado, onde pinturas de dedos alinhavam as paredes e pequenas sapatilhas estavam sempre atiradas perto da porta. Os meninos chamavam-lhe de pai, agora, sem hesitação, às vezes em excitação, às vezes em frustração, às vezes em sussurros quando eles precisavam de conforto. E de cada vez, isso ainda o atingia com a força calma do assombro. Ana também tinha amolecido, não completamente. Ainda havia momentos em que o peso do seu histórico a fazia retrair-se ligeiramente, mas esses momentos eram menos agora,
e sempre seguidos por algo pequeno, mas significativo, um olhar, uma mão nas suas costas, uma frase deixada inacabada, mas compreendida. Eles tinham construído confiança de novo, não através de desculpas dramáticas ou grandes gestos, mas através do simples ritmo da responsabilidade partilhada e do cuidado mútuo. Ele a respeitava mais do que nunca, não só por ter criado os meninos sozinha, mas por o ter feito sem nunca deixar a sua dor a tornar amarga. Ela tinha todas as razões para o fechar para sempre, mas ela não o fez. E esse perdão, não falado mas sentido, foi o maior presente que ele alguma vez tinha recebido. Numa manhã de sábado, enquanto os meninos brincavam na sala de estar e Ana fazia café na cozinha, Lucas ficou na janela com uma pequena caixa na sua mão. Não era forrada a veludo ou de uma marca famosa. Era simples, limpa e cuidadosamente escolhida. Dentro havia um anel, delicado, mas forte. Ele tinha passado meses a pensar em como lhe perguntar. Ao princípio, ele imaginou algo grande. Rosas, fotógrafos, algum gesto arrebatador com a linha do horizonte atrás deles. Mas essa não era a história deles. A história deles tinha sido reconstruída em horas calmas, em desculpas suaves, em corredores cheios de lego e notas assinadas com lápis de cera. Não precisava de fogo de artifício, precisava de verdade. Ele caminhou para a cozinha e esperou até que ela olhasse para cima. Ela levantou uma sobrancelha para a seriedade na cara dele. "O que aconteceu?" perguntou ela. "Nada", disse ele. "Essa é mais ou menos a questão." Ele pegou na mão dela e levou-a para a sala de estar onde os meninos ainda estavam a brincar. Eles olharam para cima, curiosos, mas não surpresos. Lucas ajoelhou-se, e por um momento, tudo à sua volta desvaneceu-se para a calma. "Eu não quero reescrever o passado", disse ele. "Eu só quero escrever o resto da história contigo nela, como a tua companheira, como o pai dos nossos meninos, como o homem que finalmente entende o que significa amar plenamente e aparecer completamente." Os olhos de Ana brilharam, mas ela não chorou. Ela era demasiado forte para isso. Ela sorriu, pequeno no início, depois maior, e assentiu. "Sim", disse ela simplesmente, "porque eu não preciso de perfeição. Eu só preciso de ti." Os meninos bateram palmas, sem ter a certeza do que tinha acabado de acontecer, mas a sentir que era algo bom. Eles atiraram-se para os seus braços, a desequilibrá-lo até que todos eles desabaram numa pilha a rir no tapete. O casamento aconteceu uns meses mais tarde. Não foi extravagante. Não precisava de o ser. Eles fizeram-no no pequeno jardim comunitário que Ana ajudou a projetar anos atrás. Amigos reuniram-se, próximos e calmos, a sentarem-se entre fileiras de calêndulas a florescer tarde e cercas cobertas de era. Os meninos usavam coletes a condizer e carregavam os anéis, demasiado excitados para caminhar devagar pelo corredor. Ana usava um vestido simples, cor de marfim, o seu cabelo solto, uma margarida metida atrás de uma orelha. Lucas não conseguia parar de sorrir enquanto ela caminhava em direção a ele, os seus passos firmes, os seus olhos fixos nos dele. Não houve discursos sobre destino, nem citações de poemas. Apenas votos falados do coração, curtos, honestos, sem polimento. Promessas de se escolherem não só nos dias brilhantes, mas nos difíceis também. Promessas de serem pais como uma equipa, de cometerem erros e de os perdoarem, de se responsabilizarem e de se segurarem perto. Quando eles se beijaram, não foi o tipo de beijo que marcava um começo. Foi o tipo que selava algo já construído lentamente, dolorosamente, lindamente.
Depois, enquanto o sol descia e o jardim brilhava com luz dourada, Lourenço e Simão correram pela relva, a guinchar de alegria. Lucas ficou a observá-los, a sua mão enrolada na diana, o seu peito cheio de um sentimento que ele nunca tinha conhecido na sua vida anterior de salas de reuniões e silêncio. Ele tinha uma vez acreditado que o sucesso significava poder, imagem, controlo. Mas de pé ali, descalço num jardim com o amor da sua vida ao seu lado e os seus filhos a perseguirem borboletas à sua frente, ele finalmente entendeu o que isso realmente significava. Ele estava em casa, plenamente, finalmente, e desta vez ele não ia para lado nenhum. O final desta história não é apenas satisfatório, é silenciosamente poderoso. Não se baseia em redenção exagerada ou perfeição de conto de fadas, mas em vez disso, celebra o trabalho lento e humano de reconstruir. A transformação de Lucas não é instantânea, é ganha, passo a passo, através da presença, da humildade e de uma vontade de enfrentar o que ele uma vez fugiu. Isso é o que a torna significativa. A força de Ana é a espinha dorsal emocional da história. Ela nunca precisou de ser salva. Ela precisava de respeito, consistência e verdade. E no fim, ela conseguiu as três coisas, não porque perdoou facilmente, mas porque sabia o seu valor. O amor que eles redescobrem não é ingênuo ou romantizado. É maduro, com camadas de dor e cura, e mais forte por causa do que eles sobreviveram. A imagem final, uma família enraizada no amor, na escolha e nas segundas oportunidades, não é apenas bonita, é esperançosa. Lembra-nos que as coisas partidas nem sempre estão perdidas. Às vezes, elas estão apenas à espera de serem reconstruídas, tijolo por tijolo honesto.